Graça e paz os sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este é um canal que tem como objetivo ensinar as verdades da Bíblia, da Palavra de Deus, e que estas verdades possam ser levadas até os confins da terra. Para isto, nós necessitamos a sua ajuda. Que você possa dar aí o seu like, que você possa se inscrever ao canal, que você possa apertar a campainha para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhar com os seus amigos e as pessoas que você entende que gostariam de conhecer sobre este tema. Nós estivemos já desenvolvendo e andando com conhecimento do que são as festas bíblicas. Explicávamos que as festas bíblicas, elas não são festas para os judeus. A palavra diz que ela é festa do Senhor, festa de Yahvé. E que estas festas, elas estão estabelecidas com rituais, com elementos que primeiramente, como profeticamente anunciavam, apontavam para a obra redentora que Cristo realizaria quando ele estivesse em corpo nesta terra. Entendemos quando passamos pelos evangelhos e vemos tudo o que ele realizou, que ele cumpriu cada um destes elementos e destes rituais na mesma época estabelecida lá naquele tempo, para que fossem realizadas as festas. Então, a Páscoa, que era a morte do Cordeiro, e aquela ceia que realizavam aí do dia 14 para o dia 15, começando o dia 15, porque o dia na Bíblia, ele é estabelecido por Deus que o começo dele é no pôr de sol. Então, quando se põe o sol, começa um novo dia. E era neste momento que o cordeiro sacrificado no dia 14º, ao entrar o 15º dia, ele era comido por essa família. E Jesus foi morto e ele foi sepultado neste horário. E ele passa a ser o nosso cordeiro pascal. E explicávamos da importância de, como cristãos, celebrarmos a ceia do Senhor, que leva os dois elementos, o pão e o vinho, como os elementos que são, a partir de agora que conhecemos e temos a Cristo já como nosso cordeiro, que já cumpriu com todos estes elementos, não deixando de ter importância conhecer o significado de cada um destes elementos, que é o que vai fazer com que eu valorize participar de uma ceia do Senhor com este entendimento na minha mente e ensinando as demais pessoas para que este conhecimento siga pelas gerações até o dia do Senhor Jesus, quando ele voltará. Hoje nós vamos terminar de entender o que era a festa dos pães asmos, ou sem fermento. Dentro daqueles elementos que se utilizava naquela noite do 14º para o 15º dia, que era o começo do 15º dia de Aviv, como explicamos, mês que era primavera, é uma das festas da primavera, Páscoa, segunda festa da primavera, festa dos pães asmos. Esta festa fala de um pão sem fermento. Em muitas situações, você encontra Jesus fazendo menção e explicando e falando aos discípulos que se cuidassem, que não se deixassem contaminar com o fermento dos fariseus. Jesus, ele mesmo disse que ele era o pão. E Jesus é o pão que desceu do céu.
é o pão sem fermento. Quando falamos em fermento, falamos do pecado. O pão sem pecado, Jesus, desceu do céu e ele faz esta lembrança e mexe com nós para fazer com que nós entendamos que necessitamos cuidar-nos. Quando você faz uma desintoxicação no seu corpo, fisicamente falando, mesmo os nutricionistas, os médicos, eles avisam, eles falam, por mais que você faça a desintoxicação, só de estarmos no meio ambiente que vivemos hoje, por usar um detergente, um perfume, um tipo de sabonete, um shampoo para o cabelo, tudo que você toca hoje de alguma forma, você também chega a novamente estar contaminado. Da mesma forma, acontece com a nossa vida espiritual e emocional. E este é o cuidado que Jesus alertava. Segundo a Bíblia, em Êxodo, capítulo 13, do versículo 6 ao 7. Êxodo 13, versículo 6 ao 7, diz: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Ou seja, a lei era clara. Deveriam não só não comer um pão com fermento, senão que nem deveriam permitir haver fermento aí na casa. Mostrando isto que explicávamos, de que quando eu conheço a Cristo, eu devo estar buscando não contaminar-me. Isso implica em que eu tenho que me separar, ser santo. O ser santo fala de que eu não me misture com pessoas ou situações ou lugares que está se desenvolvendo o pecado. Então, é comum você encontrar que o cristão, o novo nascido que recebeu ao Espírito Santo na sua vida, para viver com ele agora todos os dias, até a consumação dos séculos, quando Jesus nos leve, ele, por este mesmo Espírito e por estar com a presença do conhecimento de Jesus na sua vida, ele se aparta, ele se separa, ele não quer estar contaminado. E este era o alerta daquele elemento naquela festa. Quando eles utilizaram o pão sem fermento, junto com o cordeiro e com as ervas amargas, aquelas ervas representando o sofrimento e o amargor que eles viviam como escravos, aquele pão sem fermento falava, quando eles comeram naquela noite e não tiveram tempo de esperar que a massa crescesse, porque não existia o fermento que nós compramos hoje no mercado, era uma fermentação natural. Então não daria nem tempo de fermentar a massa, tiveram que assar o pão sem fermentar, porque eles estavam com pressa para deixar o pecado, deixar a terra da escravidão, deixar a terra da idolatria. Será que você está tendo pressa e dentro da sua alma você anela ardentemente que chegue o dia do Senhor e que Ele venha por você e que você cada dia se preocupa em abandonar o que te faz contaminar a sua vida com as práticas deste mundo? Ou você decidiu que você pode caminhar junto com os fariseus e com todas as coisas deste mundo, desfrutando todos os bens e todas as coisas que o mundo possa oferecer, acreditando que porque estamos na graça, você não vai ser julgado por isto? Não se equivoque. Esta festa faz lembrança disto.
ela faz com que a gente seja chamado a atenção para entender. E aí, no meio dessa festa, imagine, aquela noite era Páscoa, quando comiam aquele cordeiro com estes pães sem fermento e com as ervas amargas, e saíam apressados. E que os primogênitos dos que tinham essa porta pintada com sangue eram livrados. Uma observação aqui. Quando você vai lendo em Êxodo a saída deles do Egito, você se dá conta que juntamente com os hebreus vieram egípcios. Pessoas que viram este poder de Deus e reconheceram que os deuses que eles estavam servindo no Egito não eram deuses. E decidem ir junto com os hebreus. Para que pensemos, não será que algum hebreu deixou de pintar a porta da sua casa porque aí estavam as inscrições daquele Deus que no conceito deste hebreu, tão contaminado com o fermento dos egípcios, agora acreditava mais na proteção destes ídolos, destes deuses falsos, que na proteção do próprio Deus. E terminou ficando no Egito com seus filhos primogênitos mortos e não aproveitou a oportunidade para sair para a liberdade e para a terra que mana leite e mel. Esta é a mesma observação para este tempo. Os pães sem fermento falam de 7 dias. A partir daquela noite, depois de haver comido aquela Páscoa, eles deveriam guardar 7 dias, aí disse, onde eles não deveriam comer nada levedado e nem ter fermento em la casa. Veja o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, porque alguém pode perguntar, e o que Deus quer que eu deixe? Se eu sou tão boa pessoa, não matei, não roubei, não adultério, né? A gente cumpre os 10 mandamentos, conhecemos a Deus. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos. Olha essa palavra, bonito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é apelo de Paulo. Rogo é muito mais do que pedir, do que clamar. É um rogo de que, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tão simples. Chegamos a um momento do mundo onde as coisas estão muito complicadas para aquele que não quer viver os princípios que Deus estabeleceu, como eu digo, há muitos milhões, há muitos séculos atrás. Ele diz que nós não devemos nos contaminar com o fermento deste mundo. Aqui fala de uma igreja que estava permitindo que os irmãos, entre os que conheciam a Deus e que ao ter a Jesus como seu Salvador, recebem ao Espírito Santo, que é a mente de Cristo, que passa a viver, habitar nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque ele agora habita em nós. Mas este Espírito, muitas vezes, é um residente, mas não é presidente das minhas decisões. Ele não preside o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Ele está aí como uma pessoa que está vivendo aí, mas eu não dou espaço para que ele possa dizer isso aqui não, isso aqui sim. E nós chegamos a um tempo onde nós não sabemos definir qual é verdadeiramente a nossa postura, porque cremos
que isto é o politicamente correto. Eu ouvi algo interessante outro dia. Houve um tempo em que se definia as coisas como moral e imoral. O imoral é o oposto do moral. Porém, nós vivemos um tempo onde existe um terceiro elemento, que é o amoral. O amoral não é nem moral, nem imoral. É sem definição. É amoral. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você vai na Bíblia, a Bíblia diz que existe a condição dos que estão mornos. E Deus diz, antes vocês fossem ou frio ou quentes. Mas por serem mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. A Bíblia em nenhum lugar dá respaldo para que eu seja uma pessoa sem definição. Se eu serei moralmente, cumprindo o que a Bíblia diz, ou se eu decido imoralmente fazer frente aos conceitos da moralidade. A isto Deus chama se contaminar com o pecado. E aqui ele dizia que que haviam situações que estavam provocando divisões e que eles deveriam ser todos inteiramente unidos. Unidos como? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isto só será possível se eu, que tenho um parecer diferente do seu, decida abrir mão do meu parecer para cumprir o parecer que dá a palavra. E você que parece ou que tem um parecer diferente do meu, possa abrir mão do seu parecer para poder cumprir o parecer que diz a palavra. Quando eu faço o que diz a palavra e você faz o que diz a palavra, nós dois podemos caminhar com o mesmo parecer, com uma mesma atitude mental, unidos em Cristo. Veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. E quando ele diz isso, ele está dizendo justamente da festa dos pães sem fermento. Que era para celebrar essa festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso é Novo Testamento. Paulo escrevendo a Corinto, uma igreja que nasceu depois que Jesus já havia ressuscitado e que já era fruto do trabalho deste apóstolo. Não tem como nós dizermos que as festas bíblicas são judias e que não tem nada a ver com os cristãos de hoje, porque aqui está mais que claro que ele transforma aquele ensino pedagógico, didático, de utilizar um pão junto com um cordeiro e com uma erva amarga saindo do Egito em plena hora de um juízo, aonde estavam saindo protegidos por um sangue de um cordeiro, para que não tivesse a morte do primogênito daquela casa, e que isto deveria ser representado comendo rápido e sem esperar, inclusive, levedar a massa do pão, e que o pão deveria ser sem crescer aí, sem o fermento, porque diria com isto que eles tinham ânsia de deixar a escravidão e deixar aquele pecado de idolatria para seguir ao Deus verdadeiro e ir a adorar este Deus único e verdadeiro. Este é o mesmo princípio que Paulo está explicando para este povo e que nós, como igreja do Senhor nos dias de hoje,
devemos tomar como conselho que não nos contaminemos com o fermento do mundo e que eliminemos isto da nossa casa. Estamos vivendo um tempo de festa da Páscoa. Seria muito bom, aunque isto serve para todo o tempo, mas nós poderíamos utilizar 7 dias para fazermos um jejum, para confessar pecados, para arrumar relacionamentos, para reconhecer erros, para ajustar as coisas que necessitamos, para resolver as coisas, pagar dívidas, acomodar a casa, limpar as coisas que necessitamos limpar, para que Deus possa habitar em nosso coração e presidir a nossa vida em todas as decisões que façamos. E que isto seja um processo de detox, de estarmos desintoxicando sempre, porque ele sim disse isso. Eu creio muito que o Novo Testamento, com a graça de Deus, sim nos faz entender que tudo isto foi cumprido e não está colocando uma carga religiosa de que eu tenha que fazer estes rituais para dizer que cumpro estes princípios morais e que a Bíblia pede para que eu viva. Mas eu creio que a carga em responsabilidade é ainda maior para nós como cristãos deste tempo, de ter a responsabilidade de não somente cumprir um ritual de uma festa, senão que eu possa ser a minha vida, a minha essência, um reflexo de viver esta verdade e este conceito no meu dia a dia. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém.